Olá pessoal, vamos lá, mais esse vídeo aqui. Vamos falar agora daquelas nossas funcionalidades. Nós vamos escolher essas funcionalidades para as chaves de entrada, né? Para as entradas digitais dos nossos DI1, DI2, DI3, DI4, que correspondem aí aos parâmetros 263, 264, 265 e 266. E nós vamos ver agora, assim, em duas telas, né? Primeiro vou gravar em dois vídeos, porque são 27 funções. Essas funções nós vamos escolher para cada... Você só tem 4 entradas. Para as 4 entradas digitais, elas podem receber 27 opções diferentes de funcionalidade. Por exemplo, vamos começar... Vamos imaginar que eu tenha lá a primeira chave, a entrada digital número 1, né, o DI1, e que eu queira configurar o DI1, um exemplo. Aí eu vou usar o parâmetro 263. Aí eu falo assim, bom, o DI1, eu quero configurar ele para não fazer absolutamente nada. Ele vai ficar inerte. Aquela entrada digital ela não vai influenciar em nada. O que eu faço? Eu vou lá no 263 e coloco 0. Aí depois eu mudo de opinião. Eu falo, oh, peraí, eu não vou fazer isso não. Eu vou colocar essa entrada digital para fazer uma outra coisa. Ou ele não vai fazer nada, ou ele vai fazer o habilita geral. Aí eu faço a opção pelo parâmetro número 1. Aí eu vou lá, coloco o conteúdo, parâmetro número 1 não, boto o conteúdo número 1 dentro do parâmetro 263. Aí eu vou e mudo de opinião mais uma vez. Não quero botar isso não. Eu só vou botar agora só o habilita geral. Aí eu vou escolher o número 2 para ele e vou colocar no 263. Então o 0, o 1 e 2 são números que vão representar para mim funcionalidades, funções para aquela chave. Se eu quiser, por exemplo, escolher aquela DI1 para fazer para ser a chave seletora da frequência de jogue, eu vou colocar na 263 o número 3. O número 3 é o número que escolhe a função jogue para a entrada que estiver ativa. Se eu coloquei a DI1 como função jogue, na hora que ela estiver ativa, eu vou selecionar a frequência de jogue para o meu motor. E vocês sabem o que é a frequência de jogue, já devo ter falado algumas vezes aqui, mas eu posso repetir. A frequência de jogue é uma frequência fixa que você não vai mudar com nenhum outro recurso, nem incrementando com potenciômetro, nem pelo painel local com aquelas chavinhas de subida e descida. Então a frequência de jogue é uma frequência que eu criei padrão, eu quero que ela fique lá presente e ninguém mude, fique escolhida permanentemente. É a tal frequência de jogue. Aí eu vou usar a minha chavezinha para escolher a frequência de jogue, porque eu vou colocar no parâmetro 263 o número 3, que o número 3 é o parâmetro que escolhe a função jogue. Aí na segunda chavinha, vamos botar aqui que seja na DI2, eu vou utilizar a DI2 para ser o gira para. Então o gira para é uma chave só, para ligar e desligar o motor. Tranquilo, eu uso ela para ligar e desligar o motor, vou colocar o número 4. O número 4 é o número que representa a função gira para. Então na minha chavinha 264 eu receber o número 4. Aí eu vou ter que habilitar uma outra chave, escolher uma outra chave para mudar o sentido de rotação no motor. Aí eu penso, bom, qual que eu vou usar? Eu vou usar a DI3 aqui, por exemplo. Quem é que corresponde a DI3? É o 265. Bom, 265 você vai receber aí o número 5, porque o número 5 ele é a função da troca de sentido. Se estiver ligado, sentido horário, se estiver desligado, sentido anti-horário. E eu vou colocar então o número 5 na minha chave 265, né? 263, 264, 265. Aí a quarta chave, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar ela para selecionar a função local remoto. Que número que eu tenho que colocar? Eu vou na tabela, porque essa tabela que vocês estão vendo aí no vídeo, e vou e seleciono o número 6. O número 6 seleciona a função local remoto. Eu boto lá a função local remoto, né, na quarta chave, que vai ser a chave 266. Então, DI1, DI2, DI3, 263, 264, 265, 266. DI1, DI2, DI3 e DI4. Aí eu vou escolher a função correspondente a local remoto, que é a função número 6. Vamos apagar tudo agora e vamos escolher funções diferentes. Por exemplo, eu quero criar um sistema em que o meu inversor de frequência gire em várias frequências diferentes, em 8 frequências diferentes. Ele vai ter que criar 8 frequências distintas para o meu motor. Aí eu vou trabalhar com multispeed, são as frequências múltiplas.
O multispeed é interessante porque eu uso o número 7 para dizer que aquelas três chaves, eu uso o número 7 em três chaves. Eu digo assim, essas três chaves vão criar uma combinação, como se fosse uma combinação de bits, uma combinação binária, e cada combinação vai gerar uma frequência diferente. E cada frequência eu vou colocar guardado num determinado local de memória. Aí eu tenho os locais de memória já reservados para receber essas frequências, que vai variar do P124 até o P131. Em cada número desse, em cada endereço desse, eu vou colocar um valor de frequência diferente. Mas a endereçadora vai ser a combinação das três chaves que eu vou selecionar. Vamos imaginar que eu escolha DI2, DI3 e DI4 e atrelhe a essas chaves o 264, 265 e 266. Aí, quantas combinações possíveis eu tenho com 3 bits? Eu tenho 8. 000, 100, 010. Aí você vai combinando até chegar ao 7, de 0 a 7 em binário. Então você tem 8 possibilidades diferentes, são 8 frequências diferentes para você programar. E aí você vai usar a funcionalidade 7 nessas três chaves. E na outra chave eu vou usar, por exemplo, para gira-para. Eu vou ligar o meu motor numa, ele vai começar a fazer um trabalho na primeira frequência, depois na segunda, depois na terceira, e vai crescendo dessa forma. Só que ele vai crescendo entre uma frequência e outra, vai existir um determinado momento que ele vai crescer para sair de uma frequência para outra. E esse crescimento tem que ser o quê? Tem que ser direcionado pela rampa. Que rampa é essa? É a primeira rampa, no caso da primeira opção 7. Se eu quiser usar a segunda rampa para ser o gerente do crescimento entre uma frequência e outra, eu vou usar a opção número 8. Em vez de botar 7 como no parâmetro do 264, 265, 266, eu vou usar o 8. Beleza, então até aí está tudo tranquilo. E continua, vamos continuar. Eu tenho agora o 9 e 10. O que o 9 e 10 faz? O 9 é o avanço. Você pressiona o botão, na hora que você pressiona, o motor gira num determinado sentido, avançando para um determinado ponto. Imagina que esse motor está atrelado a uma esteira. Eu quero o avanço da esteira e o retorno da esteira. Então eu vou usar dois botões, o 9 e o 10. Só que ele vai avançar e vai retornar. O 9 vai avançar, o 10 vai retornar, mas utilizando a primeira rampa. Aí eu tenho um outro par de botões que faz a mesma coisa, que é o 11 e o 12, só que esse par de botões vai usar a segunda rampa. Eu posso trabalhar com a primeira rampa ou com a segunda rampa. Depende dos números que eu vou utilizar na parametrização. Então é 9 e 10, avança e retorna, e 11 e 12, também avança e retorna, só que é pela segunda rampa. Aí tranquilo. Aí eu vou ter o número 13 e o número 14, que é o liga e o desliga. Aí você vai lá, 13 e 14. Você vai ligar e vai desligar. Você tem dois botões independentes para fazer isso. E aí, gente, eu vou parar por aqui, porque já está no tempo do vídeo. Então, a gente vai continuar no próximo vídeo agora para falar sobre as outras funções, as outras funcionalidades. Tá tranquilo? Um grande abraço e até já.